Olá, turma! Hoje nós iremos estudar sobre o gênero textual e história em quadrinhos. Vamos lá? Apresentação: História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Os autores utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Nós iremos ver mais à frente cada tipo de balão e o que eles representam. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor. Apresentam linguagem verbal, não verbal e mista. Quem já ouviu falar na linguagem verbal, não verbal e mista? Linguagem verbal é aquela linguagem que se expressa por meio de palavras escritas ou falada, né? E a linguagem não verbal é aquela que se expressa através de imagens, desenhos. Já a linguagem mista é aquela que mistura as duas. Os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. Vamos agora estudar um pouco de história. Quando será que surgiu a história em quadrinhos? Será que é algo novo? É algo antigo? Vamos lá! Um pouco de história. A primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos da América, em 1894, pelo americano Richard Holt. Essa HQ intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho, idealizada pelo artista Renato de Castro. Chiquinho era o personagem principal. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação da Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. Ziraldo, com suas lindas histórias, foi o primeiro a escrever e fazer essa arte com a Turma do Pererê. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, a Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. Mais 40 países e traduzida em 14 idiomas. A Turma da Mônica. As histórias em quadrinhos, elas estão presentes em todo o mundo e existem em vários países.
gosta de ler história em quadrinhos. Existem várias personagens muito importantes e emblemáticas. Uma delas é a Mafalda. Mafalda e suas aventuras. Ela foi criação do cartunista argentino Quino e foi publicada também na década de 60, no ano de 1964. Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa. Ela se tornou um símbolo argentino. No Oriente, evoluíram paralelamente ao mundo ocidental as histórias em quadrinhos. Sua origem vem do teatro de sombras. Quem já ouviu falar nesse teatro de sombras? É um espetáculo com bonecos que surgiu na China, muito interessante. Projetam a luz, a sombra e fazem histórias. A partir daí, com essas representações gráficas desses teatros, surgiram aquelas revistinhas que vocês tanto gostam. Serviram como referências para a criação dos mangás. Muitos mangás famosos estão nas livrarias. E daí, nas histórias em quadrinhos, surgiram os super-heróis nos filmes. Essa história continua. Vamos observar alguns elementos das histórias em quadrinhos. Vamos lá? Quadro ou vinheta. Chamados também de quadrinhos, é o espaço no qual acontece uma ou mais ações, geralmente de forma retangular ou quadrangular. Funciona como moldura de um momento de ação. É onde acontecem as histórias. São os formatos que separam as cenas uma das outras. Legendas. É a voz do narrador. Aparecem frequentemente em forma retangular no alto da vinheta e tem a função de delimitar o texto que representa a voz do narrador. Balões, os famosos balões. É o espaço onde aparece a fala, pensamento dos personagens. Há diferentes intenções de acordo com o formato de cada um. Então, vocês podem observar que há vários tipos de balões. Balão de fala, balão de pensamento, balão do grito, balão de cochicho, balão de amor, balão de ideia e outros mais. Vocês podem observar que no balão da fala, o traço é completo. Já no balão de pensamento, nós temos curvas, lembrando as nuvens, o seu rabicho. O grito são pontiagudos para dar uma intenção de grito. Cochicho, o rabisco, o formato é todo pontilhado. O amor é com formato de coração. A ideia tem uma luz, uma lâmpada dentro do balão redondo. Então, cada balão tem uma intenção. E quando vocês forem ler agora, a partir de agora, os quadrinhos, vocês vão perceber esses recursos e vão conseguir alcançar as intenções desses balões, das ideias e interpretar muito melhor esse texto. Bum! Chegou a hora da onomatopeia. O que são onomatopeias? São palavras que imitam a voz de animais ou ruídos de objetos. Então, quando a porta bate, pum! Quando a campainha toca, tim-tom! Quando um cachorro late, au, au. Então, todos esses sons que são representados chamam-se onomatopeias. Então, vocês viram
que os quadrinhos têm vários recursos, são ricos em imagens, cores, intenções. A partir de agora, vocês poderão observar todos esses recursos e lembrar da história dos quadrinhos. Agora um recado para vocês. Após o detalhamento do processo de criação das histórias em quadrinhos, você pode perceber a riqueza desse gênero textual. Após estudar a história dos quadrinhos, vocês perceberam que esse gênero textual, este tipo de texto, começou há muito tempo atrás. Agora você é capaz de testar seus conhecimentos, crie histórias, faça atividades sobre esse tema. Conheça mais autores, leia mais quadrinhos, pesquise, teste seus conhecimentos e crie histórias. Te espero lá no Microsoft Teams com as atividades sobre os quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!